Se você me visse há 2 anos, não acreditaria que sou a mesma pessoa falando com você hoje. Eu era aquela pessoa que cancelava planos sociais para ficar no sofá, que subia 2 lances de escada e já ficava sem fôlego. Minha rotina era simples: trabalho, casa, Netflix e delivery. A preguiça havia se tornado minha companheira mais fiel e eu nem percebia como estava destruindo minha vida. Minha história real com a preguiça começou na pandemia, mas se intensificou nos anos seguintes. Trabalho remoto me deu a desculpa perfeita para uma vida completamente sedentária. Acordava 5 minutos antes das reuniões, passava o dia inteiro sentado e as únicas caminhadas eram até a geladeira. Os hábitos simples de movimento que eu tinha antes desapareceram completamente, substituídos por uma inércia crescente. O que mais me assustava não era apenas o ganho de peso ou a falta de energia. Era como minha mente também havia se tornado preguiçosa. Projetos pessoais abandonados, sonhos adiados indefinidamente, relacionamentos negligenciados por pura falta de disposição para sair de casa. Eu havia me tornado prisioneiro do meu próprio conforto, e cada dia que passava, as grades dessa prisão pareciam mais sólidas. A motivação diária, inexistente. Eu acordava já pensando em quando poderia voltar para a cama. Fins de semana inteiros passavam sem que eu saísse de casa, exceto para buscar comida. Meus amigos pararam de me chamar, e eu fingia que estava tudo bem. Estou apenas aproveitando meu tempo livre, eu dizia, mas por dentro sabia que estava desperdiçando minha vida de forma alarmante. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente se identifica com essa sensação. Talvez você também tenha se tornado refém da própria preguiça, procurando desesperadamente por uma faísca de motivação. Deixe um like se você quer descobrir como eu consegui sair dessa situação, porque o que aconteceu comigo em seguida foi o despertar mais brutal e necessário da minha vida. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira comum de março. Minha irmã me convidou para um passeio simples no parque com meu sobrinho de 6 anos. Pensei, como pode ser difícil? É só uma caminhada. Mas após 15 minutos de caminhada leve, eu estava completamente exausto, suando excessivamente e com dificuldades para acompanhar uma criança que brincava despreocupadamente. Meu sobrinho olhou para mim com aquela inocência infantil e perguntou: "Tio, por que você está tão cansado? A gente mal começou a brincar." Naquele momento, senti uma vergonha profunda. Ali estava uma criança cheia de energia, querendo brincar com o tio, e eu não conseguia nem acompanhá-la numa atividade básica. Me sentei num banco, fingindo que estava tudo normal, mas por dentro estava desesperado. A situação piorou quando tentamos jogar futebol. Após 3 chutes na bola, meu coração disparou de uma forma assustadora. Minhas pernas tremeram, não de exercício, mas de fraqueza extrema. Minha irmã percebeu meu estado e sugeriu que fôssemos embora. O constrangimento foi devastador. Eu, um homem de 28 anos, havia sido derrotado por 15 minutos de atividade que qualquer criança faz naturalmente. No carro, voltando para casa, o silêncio era ensurdecedor. Minha irmã tentava puxar conversa, mas eu estava imerso numa reflexão dolorosa. Percebi que havia perdido completamente o controle sobre minha vida física. A preguiça não era mais apenas uma característica minha, havia se tornado uma limitação real que me impedia de viver experiências básicas e construir memórias com pessoas que amo. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, olhei para o espelho e não reconheci a pessoa que estava ali. Onde estava o jovem que jogava futebol com os amigos? Onde estava a pessoa que caminhava por horas sem pensar 2 vezes? Eu havia permitido que a preguiça me transformasse em alguém que nem eu mesmo respeitava mais. Foi no meio da madrugada, depois daquele dia devastador no parque, que encontrei minha motivação mais profunda. Não conseguia dormir, então comecei a ver fotos antigas no celular. Encontrei imagens de quando era mais ativo,
viagens que fiz, aventuras que vivi. Mas a foto que me impactou foi uma simples. Eu e meu sobrinho no seu aniversário de 2 anos, onde ele estava no meu colo sorrindo. Nessa foto, eu conseguia segurá-lo facilmente, brincávamos por horas. Agora, 4 anos depois, eu mal conseguia acompanhá-lo numa caminhada. A pergunta que me atormentou a noite toda foi: que tipo de tio eu quero ser para ele? Queria ser alguém que ele admirasse, que pudesse acompanhá-lo em aventuras, que servisse de exemplo positivo. Não o tio preguiçoso que cansa em 15 minutos. Lembrei-me também do meu avô, que aos 70 anos ainda caminhava 5 quilômetros por dia. Ele sempre dizia que a vitalidade não era questão de idade, mas de escolha. Seu corpo é como uma máquina, ele falava. Se você não usar, ela enferruja. Essas palavras ecoaram na minha mente como um chamado urgente para a ação. Eu havia deixado minha máquina enferrujar completamente. A decisão veio de forma súbita, mas firme. Não queria mais ser limitado pela minha própria preguiça. Queria recuperar minha energia, minha vitalidade, minha autoestima. Mas, principalmente, queria ser uma versão de mim mesmo da qual pudesse me orgulhar. Uma pessoa que meu sobrinho admirasse, que minha família respeitasse, que eu mesmo pudesse olhar no espelho com satisfação e dignidade. Naquela madrugada, fiz uma promessa para mim mesmo. Começaria no dia seguinte, sem desculpas, sem adiamentos. Não sabia exatamente como, mas sabia que precisava tirar meu corpo e minha mente da inércia. A motivação estava ali, pulsando forte. Agora precisava descobrir como transformar essa energia em ação prática e sustentável ao longo do tempo. Meu primeiro dia foi um desastre completo, e isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Coloquei o despertador para as 6 da manhã, planejando uma corrida de 30 minutos. Resultado: dormi até às 8. Saí para correr e voltei em 5 minutos, completamente destroçado. Mas algo importante aconteceu. Eu havia saído de casa. Havia quebrado a inércia inicial que me mantinha colado ao sofá há tanto tempo. Percebi que precisava de uma abordagem mais inteligente. Pesquisei sobre rotina de 10 minutos para iniciantes e descobri que pequenas ações consistentes eram mais poderosas que grandes esforços esporádicos. Comecei com caminhadas de 10 minutos pela manhã, todos os dias, sem exceção. Parece ridículo, mas para alguém que passava dias inteiros sem sair de casa, aqueles 10 minutos foram revolucionários para meu corpo e mente. A chave foi tornar o movimento tão simples que seria mais difícil não fazer do que fazer. Preparava a roupa de exercício na noite anterior, deixava o tênis na porta de casa. Criava obstáculos para a preguiça e facilidades para a ação. Após 2 semanas de caminhadas de 10 minutos, aumentei para 15. Meu corpo começava a sentir falta do movimento quando eu não fazia. O apoio da minha família foi fundamental. Minha irmã começou a me acompanhar nas caminhadas de fim de semana, transformando exercício em momento de conexão familiar. Meu sobrinho virou meu maior torcedor, sempre perguntando sobre minha aventura da caminhada. Ele até começou a imitar meus alongamentos, criando um ambiente familiar que celebrava o movimento e desencorajava a inatividade excessiva. Documentei tudo num diário simples: como me sentia antes e depois dos exercícios, meu nível de energia durante o dia, qualidade do sono. Os resultados eram claros. Nos dias que me exercitava, mesmo que apenas 10 minutos, eu me sentia mais disposto, mais confiante, mais vivo. Estava redescobrindo sensações que havia esquecido completamente durante os anos de sedentarismo extremo. 6 meses depois, voltei ao mesmo parque onde tudo começou. Desta vez, não apenas acompanhei meu sobrinho, como fui eu quem sugeriu atividades mais desafiadoras. Jogamos futebol por 1 hora, fizemos uma trilha leve e eu ainda tinha energia para brincar de pega-pega. O olhar de admiração dele foi a maior recompensa que poderia receber. Eu havia me tornado o tio que sempre quis ser, mas a transformação foi muito além do físico.
Vencer a preguiça no corpo me ensinou a vencê-la em outras áreas da vida. Comecei a atacar projetos pessoais com a mesma disciplina que aplicava aos exercícios. Retomei hobbies abandonados. Fortaleci relacionamentos negligenciados. A energia física se traduziu em energia mental e emocional. Eu havia descoberto que movimento gera movimento em todas as dimensões da existência humana. Os hábitos simples que construí transformaram completamente minha relação comigo mesmo. Não se tratava mais de obrigação ou sacrifício, mas de autocuidado e autorrespeito. Cada caminhada era um voto de confiança na minha capacidade de mudança. Cada dia ativo era uma prova de que eu controlava minha vida, não o contrário. A preguiça perdeu completamente seu poder sobre mim. Hoje entendo que a preguiça extrema é frequentemente um sintoma de desconexão conosco mesmos. Quando começamos a nos mover, literalmente, começamos a nos mover emocionalmente também. O corpo em movimento desperta a mente adormecida. A disciplina física constrói disciplina mental. Pequenas vitórias diárias constroem uma autoestima sólida que se reflete em todas as áreas da nossa existência como seres humanos completos. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. A mudança começa com a decisão de não aceitar mais a versão limitada de si mesmo. Comece pequeno, seja consistente, celebre cada vitória. Você tem uma força dentro de si que a preguiça está escondendo. Não deixe mais dias passarem. Amanhã de manhã, coloque um tênis e saia para uma caminhada de 10 minutos. Sua vida está esperando por você lá fora.